acelerável. Agora são as ferramentas que vão fazer com que o processo seja analisado mais rápido. Como a gente viu, a única forma de você ter concessão aí mais rápida, em menos tempo, né, é montando um PAP prevendo, antevendo todas as exigências, né, que podem ser feitas ali, apresentando essa documentação e evitando que o servidor faça a exigência. Nessa sequência, como é que eu faço? Tá bom, Salomão. Como é que eu faço isso? Você vai fazer isso por 2 pontos. Dominando o QNIS, entendendo a linguagem do QNIS. Por isso que na semana de aquecimento da jornada eu trouxe uma aula completa sobre QNIS aqui. Falei, não vai ficar disponível. Por quê? Porque é para você aprender como é que você precisa fazer para analisar o QNIS e avaliar e tirar dali o máximo de informações possíveis para o seu requerimento. Depois, você tem que fazer um atendimento, né, ao cliente por meio de uma entrevista impecável. Você tem que fazer um checklist, sabendo exatamente o que é que você vai pedir, perguntar, né, pelo tipo de benefício, pelo tipo de cliente que você vai atender e onde localizar, então, as melhores provas, os melhores documentos para você instruir aí o seu requerimento. Então, dentro disso, QNIS, entrevista com o cliente, tá? Quando você faz isso, você já vai saber qual é o documento que você vai apresentar, você vai saber se o QNIS está batendo, se tem furo, se não tem, você vai apresentar essa documentação. Nesse ponto, o seu processo ele é acelerável. Por quê? Porque você vai facilitar tudo que eu estou passando aqui, é justamente o caminho das pedras pelo qual o servidor vai procurar o direito do seu cliente na hora que ele for fazer ali a análise. Concessivo. Quando você, né, aplica lá os passos previsível e acelerável, organiza bem o processo. Previsível é a organização do processo. Acelerável é você o quê? Você vai saber o entendimento do INSS em cada fase do processo, né? Como é que ele se comporta, se é um segurado especial, o que é que eu apresento, o que é que eu não apresento. Isso aí demanda estudo, demanda você aprofundar no conhecimento da matéria, tá? A forma como vai ser o requerimento, se eu vou requerer urbano, se eu vou requerer rural, tá? Apresentando os documentos na ordem esperada e aí o processo então vai ser deferido pelo primeiro contato que o servidor tiver com ele. Ou ele vai ser deferido ou indeferido, mas não vai ter exigência. Não vai ficar preso na mão do servidor. O servidor não vai te segurar, tá? O servidor ele não vai ficar ali te amarrando, ele vai desovar seu processo. Tá? Então, assim, claro, a gente quer concessão, mas tem requerimentos que a gente sabe que não vão ser concedidos. O que a gente quer mesmo é a negativa, ou para a gente judicializar, ou para a gente ir logo para a junta que tem um entendimento mais favorável. Tá? Mas a gente não vai ter demora nessa análise. No dia que chegar na mão do servidor, vai embora o processo. Tá bom? Então, dentro desse contexto, é que a gente vai ter a chamada concessão à primeira vista. Ou seja, você fez o processo ser concessivo, sem necessidade de exigência, porque você fez o seu trabalho. Sabe a coisa que eu mais detestava quando eu era servidor do INSS? Previdenciarista preguiçoso. Tem previdenciarista, desculpa, que é preguiçoso. Ele quer ganhar no mole. Como assim ganhar no mole? Pô, o segurado ele não precisa nem de mim nem de você para fazer requerimento. Ele pode ir lá no meu INSS, a hora que for fazer o requerimento, lá vai ser um requerimento bom. Mas se você também não faz nada, se você não faz o dever de casa, se você não organiza o seu processo, se você não justifica com o seu trabalho a razão daquele segurado ter lhe contratado, e você faz isso como? Organizando o processo, facilitando a vida do servidor, vendo os detalhes que um leigo, que alguém que não é da área, ou que é de outra área, ou segurado, ele não consegue ver. Eu me lembro muito bem. Certa vez, quando eu fui me casar, passei no concurso do INSS para casar. Quem conhece a minha história sabe, foi para casar. E a primeira coisa, meu desejo quando eu queria casar era o quê? Era, primeiro, ter dinheiro para casar, depois comprar um carro. Quando eu passei no concurso do INSS, primeiro salário, eu fui lá na concessionária, falei, essa porra, agora eu sou servidor do INSS, sou servidor federal, quero minha carta de consignada aqui, saí com o carro em 60 vezes, não dei um centavo de dinheiro, tirei o carro e não quero saber se estava bom, se estava ruim para minha saúde financeira. Eu pensei que eu faria de novo, do mesmo jeito que eu fiz, compraria o carro zero para descer de lua de mel no meu carro. Era o meu sonho, era o meu desejo ali naquela época.
E aí, quando eu fui comprar o terno para o casamento, fui comprar meu terno para o casamento, eu ainda não sabia dirigir muito bem. E aí eu entrei colado demais numa vaga lá do estacionamento e a coluna abençoada ela não desviou. E aí pegou na porta do carro, eu só vi assim, ó, e aquela dor, parecia que tinha cortado meus pés fora e o sangue foi embora todinho pelos pés ali. E a porta do carro regaçou. Levei a porta do carro para consertar. Eu sou leigo, eu não entendo nada de carro. Carro mal sei dirigir. O cara fez a chaparia do carro, ficou perfeito para mim. Eu olhava assim, caramba, não dá nem para saber que foi consertada essa porta aqui. Ficou assim, sensacional. Quando eu cheguei na praia, né? Não. Depois de um tempo eu estava aqui em Salvador. Minha esposa morava aqui em Salvador. Eu estava aqui em Salvador. Aí o cara olhou assim para a porta do carro e falou assim: Cara, quem foi que fez essa porta para você? Essa porta ficou mal feita. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu, como leigo, eu nunca vi aquilo, nunca percebi, nem antes nem depois. Mas o cara que era profissional, que entendia de carro, quando ele bateu o olho, ele falou: Cara, essa porta sua já foi batida, né? Ele fez isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. É a mesma coisa, eu, você como previdenciarista. O leigo, ele olha e ele não entende os detalhes do processo. Mas quando a gente bate o olho, a gente aquele troço ilumina pra gente, a gente sabe, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí tem previdenciarista, voltando, quer ganhar no mole, não quer organizar o processo, não quer correr atrás da documentação, dizer ao segurado qual é a documentação, botar a petição bonitinha para o servidor ver. Ele só quer que o processo entre e que o servidor diga a ele o que é que ele tem que fazer. Não é o servidor que tem que te dizer o que fazer, é você que tem que direcionar o servidor pela documentação que você apresenta no processo. Tá? Então é mais ou menos isso. Então quando você organiza, quando você faz o seu trabalho, tá? Quando você faz o seu dever de casa, o processo ele vai ser concessivo à primeira vista. O servidor pegou o processo ali e já foi. Não tem mais o que ele fazer. Ou ele vai conceder ou ele vai negar. Isso, pessoal, é isso que é tornar um processo previsível, acelerado e concessivo. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.